que no trabalho, por exemplo, é justamente a questão do tempo, por exemplo. Uhum. Trabalho não inteligente e a pessoa se dedica ali horas e horas e Muito mais horas. tempo. A gente acaba... Agora, por exemplo, fala como é, por exemplo, nessa questão do trabalho inteligente, a oportunidade que as pessoas têm. Porque, por exemplo, elas têm a oportunidade de melhorar a produtividade, melhorar seus ganhos, sem necessariamente se dedicar muito mais horas do que ela está se dedicando atualmente. É justamente o contrário, né? Quando você foca justamente, descobre a sua única coisa, o teu propósito, tem clareza, como a gente falou, isso se torna uma oportunidade que você vai ter mais retorno Se dedica e a se isso, dedicando menos tempo, né? Sim. Fala total. um pouco sobre isso pra gente. Vamos lá. Quando você fala assim, você vai trabalhar mais porque você vai fazer uma mudança, certo? Só que é o seguinte, a partir do momento que eu identifiquei que o que eu tô fazendo é errado, por que eu vou continuar insistindo e depositando minha energia fazendo algo que não está certo? Então não quer dizer que eu vou trabalhar mais. Eu simplesmente vou abandonar aquilo que eu estava fazendo de errado e vou passar a dedicar meu tempo naquilo que é certo. Então não faz o menor sentido eu abrir mão e eu parar de fazer o que é certo, parar de trabalhar no que realmente vai dar resultado para mim, para trabalhar naquilo que não dá resultado, para trabalhar naquilo que não faz o menor sentido. Sim. Então eu não preciso trabalhar mais. Eu simplesmente vou abrir mão daquilo que não é meu. Eu vou abrir mão daquilo que não me leva para o objetivo que eu quero conquistar. Então não é sobre trabalhar certo ou trabalhar mais e tudo mais, mas é você literalmente encontrar aquilo que faz sentido e aquilo que vai gerar resultado para você e abandonar o que não faz. Certamente eu, Marcos, quando decidi que traria, né, a Leal para a internet e traria as metodologias de gestão da Leal para a internet, eu abandonei o modelo tradicional do que a gente fazia e não trazia resultados que a gente queria. Sim. Por quê? Porque o meu foco agora é realmente dedicar trabalho para aquilo que realmente traz impacto e traz relevância para aquilo que a gente faz. Então não faz o menor sentido continuar fazendo o mesmo tradicional que eu fazia antes. Entendeu? Então é por aí que a coisa vai. Tem muitas objeções comuns, né? Com relação Sim. a isso. Uma delas que eu percebi mas se eu não fizer, ninguém faz certo, sabe? Então, assim, o empresário, quando ele está preso no operacional e ele acaba não saindo dessa situação, ele sempre vai pensar, mas se eu não fizer, o funcionário não vai fazer certo. Eu trabalho muito, mas eu sei que até que tá errado, mas é que a Vamos equipe não dizer faz, assim, né? que é uma desculpability. A desculpability. Alô, João Cordeiro, um abraço. É uma desculpability, é uma pessoa que ela, por mais que ela saiba que ela tem que delegar a responsabilidade, ela não quer sair do operacional. Sim. E ela coloca eu vejo como uma objeção muito grande de muitos empresários de como eles não saem do operacional e não tomam o lugar deles como líder para poder fazer o trabalho correto da parte deles, sabe? Sim, sabe por que isso acontece? Porque o novo assusta. O diferente, o novo, o desconhecido assusta, sabe por quê? Porque por mais que você esteja fazendo errado, você já sabe o que você está fazendo. Por mais que aquilo que você esteja fazendo não traz resultado, você já sabe o resultado que aquilo ali traz. Então, quando você já sabe, é muito mais fácil você continuar e aumentar a intensidade daquilo que não dá resultado, mas você sabe o que vai acontecer, do que você dedicar sua energia ao novo que você não sabe qual é o resultado que vai te trazer. Sim. Entendeu? Então, por isso que as pessoas não saem. Por isso que as pessoas continuam na mesmice. Por isso que elas aumentam a intensidade daquilo que elas já estão fazendo, pensando que vão trazer resultado diferente. Por quê? Porque elas já sabem o resultado que vai causar. Só que, erradamente, pensar que aumentar a intensidade disso vai trazer resultado, vai coisa nenhuma. Não vai trazer resultado, não vai gerar impacto. Entendeu? Então, essa objeção de, mas
Se eu não fizer, o meu funcionário não faz, não sei o quê. Olha só, veja bem, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi que a gente viria para a internet foi mudar completamente o jogo da empresa e a cultura da empresa. O que aconteceu? Quando você muda o jogo, quando você muda a cultura, primeiramente toda mudança, antes dela acontecer na empresa, ela acontece aqui. Sim. Nenhum resultado de nenhum empreendedor ele vai acontecer na empresa se não acontecer primeiro na cabeça dele. É o primeiro grande resultado, é o primeiro grande impacto, é o resultado que ele faz, que ele causa dentro dele mesmo como pessoa. Precisa acreditar. Isso eu aprendi no primeiro dia. Falei, cara, é isso que eu quero? É esse impacto que eu quero gerar? Então é isso que eu tenho que fazer. E dali pra frente a minha mentalidade foi completamente diferente. Qual que é o impacto que isso causou dentro da empresa? Ele causou o seguinte impacto. Em um dado momento, né, pessoas que trabalhavam aqui com a gente, por exemplo, elas tinham a mesma mentalidade delas antes e depois da minha mudança. Antes e depois de eu trazer as mudanças que eu queria trazer. E aí existe uma coisa, gente, que é o seguinte. Ou a gente muda, ou a gente é mudado. Sim. Né? Ou a gente muda, ou a gente se muda. Ou a gente é mudado. Exatamente. Né? Então, eu comecei a promover mudanças aqui dentro da empresa. Tanto na minha forma de agir, na minha cultura, no meu trabalho, na importância daquilo que eu fazia, e as coisas começaram a mudar completamente. Totalmente. Só que isso começou a gerar o quê? Toda mudança, ela gera desconforto. Desconforto. E desconforto gera insatisfação, muitas vezes, daquelas pessoas que não querem mudar. Né? Então, a pessoa que ela tá conformada, insatisfeita, né? Com a mudança. Então, veja bem, eu estou anotando tudo aqui, depois eu vou fazer vou postar o meu roteiro aqui, né? Uma foto. Uma foto do meu roteiro todo Rabiscado. rabiscado. Então, veja bem, eu gosto de rabiscar as coisas assim. Então, veja bem, eu comecei a propor mudanças. Por quê? Porque aquilo que eu estava fazendo não estava gerando resultado. Então, a partir do momento que eu comecei a gerar mudanças, algumas pessoas começaram a se incomodar. Por quê? Porque elas não queriam mudanças. Existem pessoas que elas não querem mudança. Existem pessoas que elas são instáveis, elas são conformadas e elas não querem mudança. Uma pessoa que ela está em busca de construir algo de alto impacto e de alta relevância, ela é uma pessoa que é inconformada o tempo inteiro. Sim. Não é o fato de que ela não é feliz e que ela não se satisfaz. Ela se satisfaz. Só que tem algo tão maior dentro dessa pessoa que o que ela quer é uma transformação que vai muito além dela. Então, eu, por exemplo, naquele dia, eu determinei que eu queria impactar 100 mil empresas. E eu vou. E vai ser rápido. Sim. Entendeu? E eu decidi isso. E a partir do momento... Isso tá colado num post-it da minha parede, do lado da minha mesa. Para eu lembrar todos os dias. Para eu não sair da minha missão. Para eu não sair do meu foco. Sim. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Quando essas pessoas elas viram que ou elas mudavam ou elas eram mudadas, elas decidiram se mudar. Então eu digo para diversos donos de empresa que estão assistindo esse podcast que é o seguinte: talvez a mudança que você quer fazer ela vá provocar um rebuliço tão grande que as pessoas elas não vão querer sair da zona de conforto. E aí, quando você não quer sair da tua zona de conforto, papai, sabe o que acontece? Os teus resultados continuam os mesmos. Porque tá confortável, velho. O que é confortável? Tá sentado na frente da televisão assistindo Netflix comendo hambúrguer ou acordar 5 da manhã para correr?
Você abandonar a tua cama quentinha. Quem é casado, deixar tua mulher, teu marido na cama pra ir correr, às vezes no frio, às vezes chovendo. O que é mais... É gostoso, pô. É zona de conforto. Tá na cama quentinho, gostoso, dormindo até tarde. Mas não, velho. É 5 horas da manhã, você tem que acordar, tem que se arrumar, tem que escovar os dentes, tem que tomar água e partir pra correr. Por quê? Porque tu quer emagrecer. Ninguém emagrece dormindo até tarde na cama, não. Ninguém emagrece assistindo Netflix, não. Comendo doce e hambúrguer, não, velho. Exatamente. Você quer resultado, tem que sair da zona de conforto, tem que fazer o diferente. Então, muitas vezes, as pessoas não fazem o que tem que ser feito. E elas continuam fazendo a mesma coisa que elas estão fazendo, querendo um resultado diferente. Por isso é que não trabalhar mais não te traz mais resultado. Não é trabalhar mais. É você trabalhar de forma inteligente.